Então, gente, estamos aqui mais uma vez para falar agora sobre funções. Então, aqui no nosso canal, eu vou começar aqui uma série de vídeos sobre o estudo das funções, focado somente na resolução de questões do Enem, tá? Para vocês terem uma ideia, esse conteúdo de funções está bem presente na prova do Enem. Somente a função afim, quando eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que tem mais de 40 questões aí ao longo dos anos que envolve esse tipo de função. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo duas videoaulas que nós temos falando um pouco da teoria, né, sobre esse tipo de função e também várias questões para vocês aí treinarem. Tá bem, gente? Então, essa lista de exercícios que eu preparei especialmente para vocês é somente de questões do Enem. Então, pessoal, vamos lá iniciar mais uma videoaula. Pessoal, vê só, a nossa primeira questão aqui, né, é uma questão, como você já sabe, de função afim, foi uma questão bem recente que caiu no Enem, que ela diz assim, ó, a escala de temperatura de Lisle, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas de Lisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas nas escalas Celsius e na escala de Lisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Gente, vê só, o gráfico aqui, ó, vocês estão vendo que é uma reta, né, decrescente. Nós temos aqui um gráfico típico de função afim, tá? Eu vou dizer que essa minha função aqui é o seguinte, ó, D, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, D é igual, ó, a, que é o coeficiente, a taxa de variação, né? Vezes C, somado com uma constante, tá? Então, o que acontece, ó? Desse ponto A aqui, ó, o ponto A, ele tem a coordenada aqui 0 e 150. Então, esse 150, ele é o coeficiente linear da função. Ou seja, pessoal, quando eu substituir aqui, ó, o C por 0, nós vamos encontrar aqui o valor de B. Então, vai ficar assim, ó, 150 é igual. Esse A aqui, né, vai ficar aqui, vezes o valor de C, que é 0, somado com o valor de B. Então, daqui, pessoal, a gente já conclui, sem nenhum problema, que esse coeficiente linear é 150, né, pessoal? Então, do estudo de função afim, né, que eu vou deixar na descrição aqui desse canal, a gente sabe onde a reta tocar o eixo Y é o coeficiente linear, é o termo independente aí da tua função, não é? Então, aqui do ponto B, né, com esse ponto B aqui, a gente vai encontrar aqui a taxa de variação dessa função, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, nesse ponto B, ele tem coordenadas aqui, ó, 0 e 100, não é verdade? Aqui esse ponto, ó, 0 e 100. Deixa eu escrever isso aqui melhor para vocês. Então, vai ficar o seguinte, ó, vê, 100 e 0, né? A coordenada aqui. Então, vamos ficar, ó, substituindo lá na nossa função, ó, o D. Lembrando que aqui, ó, é o valor do D e aqui é o valor do C. Assim como a gente fez lá em cima, né? O C era 0, o D era 150. Então, vai ficar o seguinte, ó, D, que é 0, vai ficar 0, é igual, ó, substituindo aqui, ó, A vezes o valor de C, e o valor de C é 100, né, gente? Mais o valor de B, que é 150. Então, basta a gente fazer as contas aí, pessoal, para achar agora esse valor aí de A. Então, vamos ficar assim, ó, que 100 vezes o valor de A é igual a menos 150. Resolvendo aí a nossa equação, vamos ficar que A vai ser menos 150 dividido por 100. Então, daqui, pessoal, a gente já tira que essa taxa de variação da função aí é menos 150 dividido por 100, que é menos 1,5, ok? Então, isso é a taxa de variação. Pessoal, essa taxa de variação também poderia encontrar aqui fazendo a tangente desse ângulo aqui, ó. 150 dividido por 100, não é? Então, vê só, escrevendo agora a minha função, a minha lei de formação aqui, né? Lembrando que a nossa lei de formação a gente escreveu assim, ó. D igual a vezes C mais B, onde esse D é a temperatura na escala de Lisle
e esse C é a temperatura na escala Celsius. Então vai ficar com o seguinte aqui, ó, D é igual a vezes C, só que esse A aqui, ó, é menos 1,5, então menos 1,5 vezes o valor de C, mais o nosso coeficiente linear, nosso valor constante, que é 150. Tá bem? Então aqui, o que resta para a gente agora é manipular essa equação, pessoal, é fazer as contas. Então, como aqui está o D e o C de um só lado da equação, né, da igualdade, eu vou passar esse menos 1,5 para o primeiro membro. Então vai ficar, ó, D mais 1,5C igual a 150. Observa que em todas as equações das alternativas, nós não temos número decimal. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2. Então, vamos ficar com 2 vezes D. 1,5 vezes 2 vai dar 3 vezes o valor de C. Isso tudo aí igual a 300. Então, nós temos aqui que essa é a nossa função afim, a nossa lei de formação, né, gente? Que nada mais é de que a equação de uma reta. Ou seja, o gabarito aí da questão é a letra D. A gente também poderia, pessoal, aí nessa questão do Enem, pegar os valores aqui, ó. O ponto B aqui, por exemplo, né? A gente já está vendo aqui, a gente já sabe que o ponto B tem coordenadas 0, 0 não, 100 e 0. E o ponto A tem coordenadas 0 e 150. Então, em qual dessas equações, quando você substituir o C por 0 e o D por 150, vai dar esses resultados aqui? E a mesma coisa para o ponto B. Então, também poderia fazer aí usando as alternativas sem nenhum problema, tá, pessoal? A nossa próxima questão aí, né, a nossa próxima questão do Enem, tem bastante letra aí, bastante variáveis. Ela diz o seguinte, ó, vê, aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago, então, ó, P é o preço a ser pago pela hospedagem, é calculado considerando um preço por diária D acrescido de uma taxa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S, calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago pelo aplicativo ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias, tá? Pode ser obtido pela expressão. Então, gente, o que é que nós temos aqui? Ó? Vê só, esse preço que vai ser pago aqui, ó, né, que ele pediu para chamar aí de P, ele depende de algumas coisas, né? Ele depende aqui, ó, como ele está dizendo, ó, o preço da diária acrescido de uma taxa fixa de limpeza e ainda tem, ó, que essa taxa é um valor percentual S, que ele é calculado sobre o valor pago pelo total de diárias. Então, assim, gente, vê, a gente não sabe quanto é que vai se pagar pelas diárias, mas a gente sabe que o preço por diária é D, não é verdade? Então, eu vou escrever aqui, ó, o preço por diária é D. Só que será D o preço se a pessoa ficar somente lá uma diária, não é verdade? Uma diária. Só que aqui na questão, ele não disse que a pessoa ficou uma diária. Ele disse que a pessoa ficou aqui, ó, N diárias. Tá vendo aqui? Então, o preço que ela vai pagar é D vezes N. É o preço de uma diária vezes a quantidade de dias que você ficou. Não é verdade? Só que esse preço aqui, ó, ele também é acrescido por uma taxa de serviço. Não é verdade? Que é um percentual, né? É um percentual S sobre o valor pago pelo total de diárias. E qual é o total de diárias aqui? Que o valor total de diárias que você está pagando é D vezes N, né? É o número de dias vezes a quantidade de diárias, não é? Só que a gente ainda tem, pessoal, aqui uma taxa de limpeza que ele está chamando de L. Tá vendo aqui? Então, gente, essa daí que é a nossa função, né? Que depende de N, que depende também aí de D, onde L é a taxa de limpeza, ela é aí um valor fixo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é somente procurar onde é que está escrito aí essa lei de formação, tá? Dessa função. Então, vocês estão vendo aí, ó,
que isso está exatamente aqui na letra A, ó, dn, o L está aqui no meio, mas não tem nenhum problema, né, porque a adição é comutativa, e aqui nós temos, ó, D vezes M vezes S, né, no gabarito, e a gente escreveu aqui, pessoal, na ordem contrária, mas tanto faz, porque isso é uma multiplicação, tá? O que vale mesmo aí é vocês observarem, ó, que P é igual a D vezes N mais S vezes D vezes N mais o valor de L. Tá ok, pessoal? Então aqui, ó, esse D vezes N aqui é o total que você está pagando pelo número de diárias. E aqui é o que você está pagando, né, relacionado ao número de diárias acrescido do percentual. Beleza, galera? Então vejam, essa aí é só a primeira aula, né, de funções. A gente vai dissecar aí o estudo das funções no Enem nos últimos anos e eu espero ter contribuído aí com essa primeira ideia aí, tá? Que é a de função afim. Então a gente se encontra no próximo vídeo e valeu!